Olá, boa tarde aos amigos da TV 247. Estamos agora no programa Léo ao Quadrado com meu amigo Leonardo Stoppa. Uma semana decisiva, né? De várias semanas decisivas que a gente tem vivido. Mas começo saudando o grande Léo lá das Minas Gerais. Boa tarde, Léo, tudo bem? Boa tarde, Léo, tudo jóia? Como é que estão as coisas por aí no São Paulo? É complicado, né, cara? Muito trabalho, você tem visto, né? A gente praticamente não dorme mais, porque o ritmo das notícias está muito frenético. Muita preocupação, né? As pessoas ficaram muito preocupadas, Léo, com os vídeos que você postou no fim de semana, praticamente anunciando já uma ditadura no Brasil. E a gente falava também, Léo, algum tempo atrás, que o Brasil estava na encruzilhada, né? Ou Lula livre ou ditadura. E essa encruzilhada vai se aproximando, amanhã seria um dia decisivo para isso. Mas a gente fala retoricamente, a gente só se dá conta quando realmente, né, começa a virar objetivamente uma ditadura. Por que você fez aqueles vídeos? E qual que é a sua preocupação? Explica para o pessoal, Léo, antes de mais nada. Então, Léo, antes dessa nova estratégia do Glenn de colocar tanto a Band quanto a Folha no meio da brincadeira, existia uma possibilidade deles simplesmente começarem a prender jornalistas e começarem a intimidar outros jornalistas. Existia uma intenção de chamar alguns jornalistas para conversarem a respeito da atuação nas redes sociais e dar uma impressão que eles estariam cometendo atos de terrorismo. E existia também a intenção de prender alguns jornalistas. A lista com nomes eu não sei. Eu sei que eu recebi essa informação por duas fontes, depois eu vi a matéria do próprio Glenn falando sobre isso, falei, a coisa não é brincadeira, tá rolando alguma coisa pesada por aí. Mas eu não acho que o Glenn tenha neutralizado completamente, porque hoje eu recebi no Facebook notícias de algumas prisões políticas acontecendo no Brasil, e foram várias, né? A gente sabe a pessoa do Comitê Lula Livre e tal, mas foram várias pessoas que simplesmente foram presas e não tem uma resposta do porquê foram presas. Coisas que eu recebi no Facebook, eu não tenho certeza se são informações verdadeiras, e nesse momento a gente sempre fica pensando, será que isso é informação verdadeira? Será que é mais uma armação? Né? Isso assusta a gente, mas é... Olha, hoje houve a prisão da Preta Ferreira, e ninguém soube explicar direito o motivo. A Preta Ferreira é apresentadora do boletim Lula Livre, né? E ela também é militante de movimentos sociais, então claramente é uma prisão política, a da Preta Ferreira, que aconteceu. Antes queria pedir desculpas aí para o pessoal, porque eu realmente esqueci, o microfone estava distante, agora está normalizado. Então, começaram as prisões políticas, e a primeira é a da Preta Ferreira. As pessoas estão muito preocupadas com o que está acontecendo, né? Não é prisão de jornalista, mas é uma comunicadora, ela é apresentadora do boletim Lula Livre. E é exatamente isso, Léo. Essa é a informação que eu tinha que aconteceria. Como é uma coisa que é uma exceção, eu digo que talvez, dentro dos planejamentos que estavam aí orquestrados para acontecerem na segunda-feira, talvez esse seja o primeiro, mas eu não acredito que vai ser o único. Eu acho que pessoas serão reprimidas, outras pessoas serão simplesmente ameaçadas, do tipo, olha, melhor você nem tocar nesse assunto, ficar calado, porque senão a gente vai ter que tomar providências. Eu acho que agora começa, de uma forma bem definitiva, essa investida agora no silêncio. Investir no silêncio porque as palavras ultimamente têm incomodado aqueles que têm o poder de decidir sobre o que a polícia vai fazer, sobre o que o Poder Judiciário vai decidir, enfim. A coisa tá boa não, Léo. Por isso que você ficou tão apreensivo, né, Léo? E aí você fez aquele vídeo, as pessoas ficaram preocupadas, recebi várias mensagens, mas depois, quando você participou do Boa Noite, se eu não me engano, no sábado, você ficou ali mais calmo, né? Com a percepção de que não haveria propriamente uma ditadura. Nesse sábado, quando você falou, foi quando havia a expectativa, se eu não me engano, da divulgação da parceria da Folha com o Intercept, né? E aí eu queria perguntar sobre como você viu essa parceria. Antes, vou agradecer aqui ao Ítalo, que se tornou membro do canal. Como é que você viu a estratégia do Glenn de compartilhar informações com a Folha de São Paulo e o material que foi divulgado pela Folha também reforçando a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro no processo? Eu achei essa estratégia do Glenn sendo uma estratégia de sobrevivência. Foi uma estratégia escalada. Ele primeiro colocou a Band, depois ele colocou a Folha. Essa estratégia dificultou um pouco a prisão de jornalistas, porque uma coisa é prender um jornalista
E é difícil de admitir uma coisa dessa, mas é um jornalista que está, primeiramente, dentro da nossa bolha e que já teve, pelo menos dentro dos fanáticos do bolsonarismo, ele já teve a reputação comprometida pela parcialidade. Então, dentro dos fanáticos, existe a ideia de que o Glenn seria petista e tal. Então, ele abre essas informações e coloca no meio da brincadeira outros veículos. Eu acho super estratégico, primeiro, por causa da questão do viés ideológico. Tudo bem, o fanático ele vai achar que qualquer um, até a Raquel Sherazade é petista, por ela ter uma opinião diferente a respeito do Sérgio Moro. Isso é o fanático. Mas, em contrapartida, começa a ficar mais difícil para Sérgio Moro, por exemplo, controlar a Polícia Federal para sair prendendo jornalistas da Band, jornalistas da Folha, até porque quando a gente pensa na Band, a gente pensa no Saad, que é uma das famílias mais ricas do Brasil, então fica mais difícil para bater de frente. Léo, isso que você está falando é muito importante, desculpa te cortar, porque realmente o Glenn foi ao Twitter e disse exatamente isso. Ele falou, olha, se quiserem... O Glenn sabia de alguma coisa, ele ficou preocupado, tanto que ele falou, olha, se querem prender jornalistas, vão ter que prender muitos, né? Folha, Bandeirantes, e falou que vão ser muitas parcerias, não só com esses dois veículos. Folha e Bandeirantes foram só as duas primeiras parcerias que ele anunciou. Então, claramente, ele estava com alguma preocupação. E, coincidentemente, foi revelado no mesmo dia, ou praticamente no mesmo dia, um vídeo do Johnny Saad, que é o dono da Band, dizendo que a Lava Jato quebrou a economia brasileira. Então, você tem também essa crítica dos meios, de um grande meio de comunicação, ao papel econômico da Operação Lava Jato no Brasil. Então, você tem aí uma divisão, né? Na direita brasileira, que antes estava muito coesa em relação à Lava Jato. Exatamente. E eu nem digo na direita brasileira, porque esses conceitos de direita e esquerda no Brasil eles estão extremamente confundidos. Eu digo naqueles que têm um interesse muito conectado à redução do tamanho do Estado. Né? Quando a gente pensa no Saad, ele não necessariamente é de direita, ele é um cara que tem objetivos e tem interesses completamente diversos dos interesses dos trabalhadores. Então, é natural que a gente imagine um grande empregador como o Saad querendo diminuir o valor de sua folha de pagamento, querendo diminuir aí o orçamento que ele acaba tendo que destinar para a Previdência. É estranho o empregado dele na mesma direção. Isso que eu acho absurdo, né? O trabalhador nessa direção. Mas ele é natural que ele queira a redução na folha de pagamento, né? Fim de férias, fim de 13º, fim daquilo que eles chamam de burocracia, e a gente sabe que não são burocracias, são pelo menos um pouco de respeito ao trabalhador, mas não necessariamente eles são obrigados a querer o Brasil entregue para os Estados Unidos. Então existe uma diferença muito grande entre o interesse do liberal brasileiro, o cara que quer desonerar a folha de pagamento através da retirada dos direitos trabalhistas, o cara que não quer pagar, por exemplo, a Previdência da forma como ela é hoje, porém, esse cara ainda quer um Brasil próspero. Então é isso que eu vejo no Saad. Ele é um daqueles que acredita que existe uma escola de economia que acredita que essas desonerações, os liberais acreditam que essas desonerações no empregador podem levar o Brasil a criar mais empregos. Existe uma escola que defende isso. Agora, o que eu não consigo achar é uma defesa científica do entreguismo. Isso eu não consigo achar. Então, pode ser, né, o que eu consigo ver nesse momento é isso, pode ser que o Saad tenha percebido na retirada do PT uma oportunidade para desonerar a folha de pagamento, ele tenha percebido uma oportunidade para comprar uma estatal, né, ele como um cara poderoso, uma oportunidade de repente para diminuir aquilo que ele coloca de dinheiro no sistema previdenciário, mas eu duvido que ele que ele apoiaria a Operação Lava Jato para destruir a economia brasileira. Então são coisas bem diferentes e que até justificam o posicionamento dele nesse momento. Olha, tudo que eu queria era a saída do PT, porque eu não quero pagar direitos trabalhistas, nem quero pagar o sistema previdenciário. Agora, destruir a economia, não, pô. Aí isso aí tá errado, né? Então, isso aí... Até porque destruir a economia destrói os anunciantes privados também do Grupo Bandeirantes, que foi o que aconteceu, né? Não existe mais o Odebrecht, a JBS, que era um anunciante muito maior, encolheu. Várias empresas foram atingidas, né? Sabe o que eu vejo com o Saad, Léo? Só antes que a gente saia desse assunto, né? Desculpa te cortar, eu vejo que ele é, sem dúvidas, o pioneiro em sensatez no grupo dos milionários. Ele foi o pioneiro em sensatez no grupo dos milionários. Olha, você não precisa querer direitos trabalhistas.
Você não precisa querer um sistema previdenciário como a gente tem hoje, mas também você não precisa querer a destruição do seu país. Uma coisa não depende da outra. Olha, você pode atacar direitos trabalhistas, você pode atacar o direito do trabalhador aposentar, o direito do trabalhador ter férias, 13º. Você pode atacar isso tudo sem ter que comer a economia do país, sem ter que destroçar a indústria que antes anunciava nos meus veículos. Então eu vejo ele como pioneiro na sensatez entre os milionários brasileiros. Um bom senso na direita. Agora, um caso também para a gente terminar esse capítulo mídia, e antes de entrar para valer no assunto Lula, Supremo Tribunal Federal, ditadura no Brasil, Léo, é o caso da Raquel Scheherazade, né, que descobriu, né, a duras penas como é que é ser jornalista num grupo de comunicação privado, influenciado pelos patrocinadores, onde o dono da van, o dono da van foi lá e pediu a cabeça dela porque supostamente ela seria comunista, né? E ela anunciou que vai processar o empresário Luciano Hang da Havan. A mídia está tão fragilizada no Brasil que até o dono da Havan se julga no direito agora de decidir quem pode ou não ser jornalista no SBT. Como é que você viu a Raquel Scheherazade chegando a essa condição, Léo? Léo, o primeiro ponto, né, que eu chamo a atenção é para que as pessoas aproveitem essa oportunidade para perceber por que tantos jornalistas brasileiros estão sempre falando o mesmo discurso. É mais ou menos isso aí. Qualquer opinião diferente da opinião dos patrocinadores, essa ameaça que foi através do Twitter, ela acaba sendo oficial através de um telefonema diretamente para a emissora. É mais ou menos assim, olha, eu sou o dono da Havan, se o jornalista de vocês continuar defendendo esse posicionamento ideológico, eu vou tirar todos os meus anúncios. Isso é uma coisa que eu tenho falado aqui há muito tempo. Tenho tentado falar sobre a postura dos empresários. E a postura dos empresários é muito simples. Qualquer coisa diferente daquilo que eu quero ouvir, eu tiro as minhas empresas, tiro todas as empresas que eu tenha qualquer tipo de investimento. É assim que funciona. Só que o dono da Havan é uma pessoa que a gente tem que agradecer de coração, ele faz isso de forma pública para que as pessoas consigam perceber agora como funciona o jogo da mídia brasileira, que é patrocinada por empresas como a Havan. Então, quando você liga o SBT e você nota que no SBT você vê propagandas de petroleiras, você vê propaganda de grandes lojas, você vê propaganda de pessoas interessadas com o fim dos direitos trabalhistas e vê propagandas de pessoas interessadas com o fim da aposentadoria, você entende por que a linha editorial defende tanto a reforma da Previdência, defendeu tanto a retirada do PT. Por isso, é o interesse do patrocinador. E esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto, Léo, é que eu não vou culpar a Raquel pelo que ela fez no passado. Eu vou culpar o sistema que a gente tem hoje. Olha, o sistema que a gente tem hoje, ele cria caminhos bem diferentes para as pessoas. Imagina a Raquel, uma menina bonitinha, de pele clara, que já saiu, obviamente, da faculdade de jornalismo com todas as oportunidades do mundo. Como que a gente vai esperar de uma pessoa dessa, que nunca viu um pobre na vida, ter um posicionamento a favor do pobre? Para a Raquel, Léo, no momento que ela conseguiu o primeiro emprego dela como jornalista, ela provavelmente passava na rua, via um pedinte e pensava, isso é um vagabundo, porque se eu me esforcei a vida inteira e eu consegui, ele tá ali pedindo é porque ele é um vagabundo. Então não é de se esperar da Raquel, principalmente na idade que ela explodiu, que ela tivesse essa percepção de mundo, que é uma coisa comum exatamente àqueles que nunca teriam oportunidade na televisão, nunca teriam oportunidade nos jornais. Até isso é um controle bem interessante. Por quê? Como os jornais, as revistas, as emissoras de televisão, elas sempre selecionam as mesmas classes sociais, ou seja, é classe média alta, pessoas brancas que representam os interesses dos dominantes, eles nunca terão comentaristas políticos para falar o discurso oposto. Eu digo que a Raquel não foi necessariamente enganada, ela simplesmente viu só a realidade de vida dela, sem ter visto a outra realidade. É por isso que antigamente ela achava que o PT governava para vagabundo, por isso que ela achava que as práticas contra a miséria são formas aí de comprar votos. Não, olha, se a pessoa está na miséria, ela vai votar por um presidente que vai tirá-la da miséria e não um presidente que vai dar algum tipo aí de isenção para o cara comprar um jatinho. Não, o cara precisa de comer. Então ela teve essa oportunidade, principalmente por causa do caos político. Talvez ela tenha tido essa oportunidade de ver um outro mundo e a partir daí ela percebeu aquilo que infelizmente as pessoas percebem depois de um certo tempo. Eu fui sempre enganado durante a minha vida, principalmente por não ter tido a oportunidade
de ver o outro lado. E quando eu vejo a Raquel, ela assim, se regenerando, porque eu considero esse posicionamento da Raquel como um posicionamento sincero. Existem duas formas de uma pessoa falar com tanta sinceridade como a Raquel fala. Uma delas é a psicopatia, que é o caso do Aécio Neves. Ele fala, mas você consegue perceber as expressões faciais dele de cinismo e tal. E a convicção. É a convicção que faz um tonto do MBL ter tanta certeza que o liberalismo é bom para o Brasil. Ou seja, você não contrata um enganador, você engana alguém que fala bem. Então a Raquel é simplesmente uma pessoa que sabe falar muito bem e que foi enganada nesse sentido. Assim como os tontos do MBL são pessoas com a capacidade boa de articulação que foram enganados e eles realmente acreditam na bobeira que falam. O que eu vejo nesse momento é que a Raquel começa a ver um outro mundo, ela começa a ter uma oportunidade de ver uma realidade diferente. Também a gente não pode avaliar, Léo, você conhece muito bem o que é a grade de um curso de jornalismo, e é um erro muito grande nosso querer exigir de um jornalista que tenha condições de avaliar tudo a respeito, por exemplo, dos impactos econômicos de uma determinada medida, avaliar relações de geopolítica, avaliar coisas extremamente complexas que estavam, obviamente, fora da capacidade de análise dela. Então, o que ela fazia? Ela confiava naqueles que estavam produzindo os artigos prontos, o raciocínio pronto. E aí que eu chamo a atenção daqueles que realmente conseguiram fazer cardume no Brasil, que é Freedom House, Escola Austríaca, Chicago Boys, toda essa galera conseguiu produzir material para convencer os formadores de opinião brasileiros que aquilo era verdade. E o que eu falo nesse momento, eu acho que é uma coisa que até gera esperança, Léo, porque, olha, muitos dos formadores de opinião brasileiros que foram na direção errada, eles não foram na direção errada por mau caráter, eles foram na direção errada porque alguém conseguiu convencê-los que aquela era a direção certa. E o bom é que isso traz uma esperança. Se a gente consegue mostrar para esses supercomunicadores que aquela era a direção errada, eles podem mudar de lado e podem trabalhar na regeneração do Brasil. E eu vejo a Raquel como uma prova disso. É possível, através do convencimento daquele comunicador, que ele está errado, que as bases estão erradas, né? Léo, tomara que você esteja certo. Deixa eu ler uns comentários aqui. Deixa eu pegar o do Cláudio dizendo: confirmado o adiamento do julgamento do HC do Lula. Só nos resta uma alternativa aos progressistas, a guerra civil. Não resta outra opção. O Ricardo Lacerda dizendo: quando um governo popular emergir novamente, teremos o dever de chamar uma nova Assembleia Constituinte, porque essa Constituição já era. Vicente Jouclas: originais ângulos, cores e jeito de falar com a gente. TV 247, dupla Léo e Léo, muito obrigado. Ao Vicente, mandando aqui um mega superchat pra gente. Ô, Léo, vamos entrar no tema do Lula. O que a gente sente aqui realmente é um sentimento de decepção, de frustração, de revolta, né? As pessoas falando em guerra, que não dá mais, porque já passaram de todos os limites em relação ao ex-presidente Lula, né? A gente falava do Intercept, ficou mais do que evidente que o Lula é alvo de uma perseguição política. Isso, hoje, inclusive, saiu um manifesto de juristas no jornal Le Monde, né, um dos maiores jornais da Europa. Então, todo mundo já percebeu a condição do Lula. O Lula teria o seu pedido de habeas corpus avaliado amanhã, junto com o pedido de suspeição do Moro, que já é, obviamente, suspeito por tudo que veio à tona nesses diálogos aí revelados pelo Intercept e também pela Folha. Aí vem a Carmen Lúcia e retira o assunto da pauta, né? Ou seja, o caso do Lula pode ficar para o segundo semestre. Significa deixar o Lula passar mais um inverno em Curitiba, na fria e gelada cidade de Curitiba. Léo, qual que é o seu sentimento diante de mais essa manobra da Carmen Lúcia para manter o Lula como preso político? E aí uma reflexão que eu faço para você: se o Supremo é capaz de fazer isso com o Lula, que é o maior líder popular da história do Brasil, qualquer cidadão brasileiro hoje pode ser ameaçado pelo estado de exceção que a gente vive nesse país. Meu sentimento é bem diferente daquilo que é óbvio, né? Porque tem uma parte óbvia que a gente nem sei se vale a pena comentar. Meu sentimento é: quem manda na Carmen Lúcia? Uma pergunta básica. Quem manda na Carmen Lúcia? Porque, olha, uma pessoa para conseguir pegar um jurista a nível de ministro do STF, fazer esse jurista
fazer malabarismos anticonstitucionais, inconstitucionais, ilegais, inormativos, malabarismos bizarros que vão ofender a opinião pública ao redor de todo mundo, isso não é de graça. Quem manda na Carmen Lúcia? O que sabem a respeito da Carmen Lúcia? A pergunta básica que eu faço nesse momento é essa. E se alguém duvidar da possibilidade de alguém mandar na Carmen Lúcia, basta ver o que o Intercept conseguiu sobre o Sérgio Moro. Ou seja, nossas autoridades estão chantageadas. E olha, com autoridades chantageadas, não se discute lei nem Constituição, discute-se a ordem do chantagista. Então, se a sociedade não percebeu o que está acontecendo, tentar juridicamente resolver o problema, uma coisa complexa. É preciso criar uma situação que não passe pelo crivo da Carmen Lúcia. Tudo que passar pelo poder de decisão da Carmen Lúcia e ela puder interferir de alguma forma, obviamente ela vai interferir. Então é preciso usar, dentro, obviamente, dos regulamentos do STF, algum tipo de malabarismo que não necessite da Carmen Lúcia ou que consiga resolver o problema sem possibilidade de ação da Carmen Lúcia, porque ela está chantageada. Inclusive, eu tenho certeza que se alguma coisa for feita no sentido de resolver o problema retirando a Carmen Lúcia, ela vai agradecer. Porque eu não acredito que isso está vindo dela, não. Léo, a Margarete Amude diz o seguinte, ó, Carmen Lúcia deve ter um rabo preso gigante. Porque o que você falou é muito interessante. Ela não deve estar feliz nessa condição. Por quê? Porque o que está acontecendo é o julgamento das instituições brasileiras. Como disse a ex-presidente Dilma Rousseff, todos serão julgados perante a história. O Lula tem um manifesto de juristas, os maiores juristas do mundo, no Le Monde, dizendo que ele é um preso político. O Lula tem o político mais popular dos Estados Unidos, que é o Bernie Sanders, dizendo que ele é um preso político. A Carmen Lúcia tem agora, vamos dizer assim, esse sentimento geral da população brasileira de que ela está sendo, de fato, alvo de alguma pressão. É pressão de general? É pressão de chantagista? É pressão do quê? Porque realmente não faz o menor sentido ela manobrar para manter uma pessoa de 73 anos como preso político, né, que é uma questão relevante. Eu vou ler 2 comentários e vou trazer uma questão que é intrigante aqui para você, Léo. Bom, a Lila Rosa está dizendo, Léo, essa Raquel tem que entrar no túnel do tempo e estudar história do Brasil e da humanidade para deixar de ser alienada hoje. É sobre a Scheherazade, né? O Baldo Duenha está dizendo, quando tomaremos coragem para arrancar o Lula da mão desses covardes? Essa é uma questão importante também, porque também não é uma coragem individual, tem que ser uma coisa coletiva, organizada, né? Não adianta chegar cada um achar que vai fazer justiça pelas próprias mãos, porque não é assim que vai funcionar. O Roberto Pinto está falando sobre a parceria Folha-Intercept, dizendo, a Folha noticiou ontem, mais nada hoje. Maracutaia, né? E a Rossana dizendo, hoje à tarde não consegui trabalhar, estava angustiada, triste por tudo isso. Pensei no Lula, será que querem matá-lo de tristeza? Eu estou hoje morta. Léo, eu vou trazer uma questão polêmica, complicada, mas é o seguinte, tem que ser encarado. O Lula tem 73 anos de idade, né? O meu sogro mora na minha casa. Meu sogro tem 86 anos de idade, né? E ele falou que quando você chega aos 70 anos de idade, ele me falou isso ontem, você tem que pensar assim, olha, cada dia pode ser o último dia da sua vida, aos 70 anos, e ele já está com 86. Então imagina o Lula que está com 73 anos de idade, foi o presidente mais popular da história do Brasil, e cada dia os dias vão se passando. Ele já passou mais de um ano na condição de preso político, né? Recentemente, o ex-presidente do Egito, Mohamed Morsi, morreu durante uma audiência. Ele foi preso também pelos Estados Unidos numa guerra híbrida, né? A Primavera Árabe começou pelo Egito. Então, quando começou pelo Egito, você teve lá todo um processo, derrubada de ditadores, etc. e tal, tem uma eleição, o Morsi ganha, depois que o Morsi ganha, vem o golpe militar e ele é afastado e está preso desde então, né? O que aconteceria no Brasil, na sua opinião, se o Lula morresse na cadeia? Que eu acho que é uma questão que tem que ser colocada, porque se o Lula não for solto amanhã, né, e aparentemente não será, porque já foi adiado, o Brasil objetivamente é uma ditadura, né? Tem que ser dito com todas as letras, não existe democracia onde há presos políticos. A ditadura, né, tem um general, o general Heleno, que fala que o Lula tem que ficar preso para sempre, embora não exista a prisão perpétua no ordenamento jurídico brasileiro. Ou seja, você tem um general
dizendo que, olha, dane-se a lei, o que importa é a minha vontade de manter o Lula para sempre. Ou seja, é uma ditadura colocada na prática. Como é que vai ser a história do Brasil, a reação do povo brasileiro, se eventualmente o Lula morrer na cadeia, como desejou o Bolsonaro? Né? Na campanha presidencial ele chegou a falar, eu quero que o Lula apodreça na cadeia. Embora o que esteja apodrecendo é o Brasil. O Lula está bem, né, de saúde, a gente sabe que ele está bem de saúde, está bem emocionalmente, mas o Brasil está apodrecendo. Essa possibilidade tem que ser considerada, Léo, de uma eventual morte do Lula preso? Ô, Léo, você tem certeza que você quer que eu comente isso? Você sabe que eu tenho um comentário meio paia, né? Olha, Léo, se eu te coloquei a questão é para comentar, eu acho que não tem que ter tabu, né? Por que não? Não vai acontecer nada, Léo. Sabe por quê? E eu falo. Porque 99% dos pilantras que estão lutando por Lula livre, eles não querem Lula livre, eles estão desfrutando do Lula livre. Alguns políticos querem aproveitar a bandeira Lula livre porque essa bandeira, obviamente, dá votos. Outros estão aproveitando a bandeira Lula livre porque ela dá view. É tudo um bando de pilantra que são, às vezes, piores do que esses que colocaram Lula na cadeia. Olha, a prisão do Lula me lembra muito, Léo, a Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã não foi feita para os Estados Unidos vencerem, ela foi feita para ser mantida, porque assim os Estados Unidos conseguiam, naquele momento, tirar o dinheiro público e transferir o dinheiro público para as empresas privadas que produziam armas. Da mesma forma, a prisão do Lula, ela tem interessado muito aqueles que estão fingindo que estão lutando pela liberdade do Lula. Então, quando as pessoas me perguntam por que da minha revolta, por que do meu desânimo, o meu desânimo nem é só com as instituições. Basicamente, qualquer um que raciocine um pouco percebe que a Carmen Lúcia e essas pessoas estão chantageadas, porque se fosse o caso de realmente derrubar um possível chantagista interno, como os militares, bastava que eu tenho consciência que um juiz tem que estar na sua jurisdição, mas então o STF poderia despachar de uma embaixada brasileira num local seguro. Por que ele não faz isso? Se a chantagem são os militares, por que não pegam um avião e vão, por exemplo, para um país da Europa? Vai lá para Portugal e de dentro de Portugal, de uma embaixada brasileira, o STF vai exercer jurisdição? Não! Nós sabemos que temos autoridades sendo chantageadas, e não é uma chantagem de generais no Brasil, não, é uma coisa muito maior, é uma coisa de nível nacional, é uma chantagem, não é medo de general. Eles resolveriam isso. Nós sabemos que uma articulação conjunta da esquerda derrubaria esse sistema, mas a esquerda não se articula. Sabe por quê? Porque quem está sofrendo com isso é só o Lula. O resto da esquerda está fazendo campanha para as próximas eleições. É campanha para vereador, para prefeito. Daqui 4 anos é deputado. Olha, a miséria e a desgraça do povo brasileiro que o Bolsonaro está causando, esse governo liberal no Brasil é a melhor propaganda que tem para a esquerda. Isso é, sem dúvidas, um incentivo para votar na esquerda. Então, com pequenas exceções, que são as que a gente conhece muito bem, que a gente vê pessoas praticamente chorando por causa do Lula, lutando para libertar o Lula, a maioria é hipócrita. Então, você sabe o que eu penso? Vão fazer todo um alvoroço para tentar se aproveitar da morte do Lula na cadeia e falar, eu sempre estive do lado do Lula, e vai acabar por aí, porque depois todos vão se vender como próximos Lula. Não se preocupem, o Lula até morreu, mas eu estou aqui para substituir o Lula para você, meu prezado eleitor. Então, para mim, é tudo hipocrisia, é tudo pilantragem, e é por isso que eu acho, não vai acontecer nada. Sabe de onde que pode vir a retirada do Lula da cadeia? Não é dos políticos, não são dos comunicadores consagrados, é do povo. Léo, deixa eu ler um comentário que é muito alinhado com o que você está falando, do Ubaldo, está dizendo, Lula livre está enriquecendo muita gente, né? Chacal Siqueira está dizendo, parem de enganar o povo, Lula só sai do cativeiro se pegarmos armas e resgatá-lo de Curitiba. Muito sangue rolará, se preparem para uma guerra civil. José Arlindo, a coisa está ficando muito esquisita, me remeteu aos primeiros dias de abril de 64. Estou torcendo pela chegada do meteoro gigante, né? As pessoas já estão torcendo pelo fim do mundo. E o Luiz Figueiredo dizendo, falei em casa que no dia 25 iríamos ver se existem leis no Brasil. Conclusão, não há lei no Brasil. Vivemos uma bozo-ditadura, né? É praticamente um consenso, Léo, de que não há mais lei no Brasil se o Lula não for libertado amanhã, depois dessa desmoralização
completa, né? Isso está sendo dito, inclusive, pelos porta-vozes até da direita, Reinaldo Azevedo, etc. e tal. Mas o fato é que a Carmen Lúcia fez a sua manobra, sabe-se lá a mando de quem, mas a mando de alguém, com certeza, né? Não foi uma decisão própria dela, porque se fosse qualquer outro réu, Léo, qualquer outra pessoa do Brasil, né, ou do mundo, estaria solta depois do que se revelou no caso Intercept. Por que com Lula é diferente? Ah, porque o Lula atinge interesses muito poderosos, né? A gente está em plena guerra, nova Guerra Fria, né? Guerra Estados Unidos, China. O Brasil é um país central para o futuro da humanidade. O Brasil é o país que tem os maiores recursos naturais do mundo, né? E a prisão do Lula atende a muitos interesses internacionais, como o Lula expressou, inclusive, numa carta ao Celso Amorim que ele revelou hoje. Falou, por que essas pessoas têm tanto medo da verdade, né? Por que essas pessoas têm tanto medo de julgar o caso concreto dele, que é flagrantemente, né, um abuso judicial? Aqui, ó, a Maria de Lourdes está dizendo, estou com passagem para Curitiba, logo mais às 2 da manhã. É certo mesmo que não haverá julgamento amanhã? Há uma controvérsia. Aí eu só queria fazer uma ponderação, né? A Carmen Lúcia retirou da pauta, mas tem duas interpretações, Léo. Tem uma interpretação de que ela retirou da pauta e não volta para a pauta. Tem uma interpretação que ela retirou da pauta após um pedido do Gilmar, que o Gilmar tinha recolocado e retirado. Aí quando ele retirou, teria sido retirado. Aí quando o Gilmar retirou, a defesa do Lula peticionou. Então tem uma petição do Lula para ser avaliada. Como habeas corpus tem prioridade sobre qualquer outro tema, pode ser que os ministros do Supremo, o Gilmar, o Lewandowski e o próprio Celso de Mello, obriguem a Carmen a colocar esse tema em discussão contra a vontade da Carmen, porque a Carmen está manobrando, isso sabemos, né? Mas pode ser que o Gilmar, Lewandowski e o Celso de Mello provoquem essa discussão. Então, essa é a questão que está colocada, então não dá para também dizer que não vai ter, mas a tendência aparente é que não haja. Fala, Léo. E é um peso muito grande também em cima dos 3 ministros, né? Uma briga que está, infelizmente, é uma briga que está bem difícil de ser vencida, porque não tem um trabalho de conscientização pública. Olha, o Saad já deu uma chave interessantíssima, que é a Lava Jato quebrou o Brasil. Por que a esquerda não está usando essa chave, gente? Por que a gente não vai para cima da Lava Jato com uma pauta unificadora? A Lava Jato quebrou o Brasil. Sabe por quê? É porque é igual a Guerra do Vietnã. Se o Bozo durar 4 anos, o povo termina essa brincadeira miserável. Mas muitos jornalistas vão terminar essa brincadeira milionários, assim como muitos políticos vão terminar essa brincadeira eleitos para o resto da vida. Então, é uma situação que, infelizmente, ela está sendo combatida por trabalhadores conscientes, mas ela está sendo mantida, infelizmente, por pessoas que estão desfrutando disso. Aí, tá ruim, Léo. E eu falo, tá ruim, mas não tá bom. Léo, deixa eu só trazer aqui a informação aqui, ó. O Rogério perguntando sobre a prisão da Preta Ferreira, do Movimento Sem Teto, né? Foi presa, outros 3 ativistas foram presos. A gente tem aqui a informação, a decisão é do juiz Marco Antônio Martins Vargas, de São Paulo, prisão temporária, 9 lideranças, na verdade, do Movimento Sem Teto, né? E foram determinadas 17 buscas e apreensões das lideranças das ocupações, né? A Central de Movimentos Populares denuncia a prisão abusiva e, para algumas pessoas, o que aconteceu com a Preta Ferreira, que também apresenta o boletim Lula Livre, é o começo da ditadura no Brasil. Coincidentemente, né, começa lá pelo elo mais fraco, né, uma mulher negra, né, ativista de Movimento Sem Teto, presa no dia de hoje por esse regime que vai se convertendo num regime neofascista. Bom, a Mariângela está dizendo, o Gilmar quer derreter... Fala, Léo. Você consegue perceber como esse regime neofascista já venceu, Léo? Já começou praticamente de goleada? Esses ativistas foram presos, eles fazem parte de uma grande família que está lutando contra esse modelo neofascista, mas agora eles estão sozinhos. Estão sozinhos. Por quê? Isso tinha que ter virado pauta dos veículos de esquerda, isso tinha que ter virado pauta de todos os partidos que pelo menos lutam pela democracia no Brasil, isso tinha que ter virado pauta da OAB, mas não virou. Ou seja, um a um vão sendo devorados nesse momento, assim como aconteceu com políticos. Você lembra?
Naquela época, era 1 a 1 político caindo e os políticos sempre pensavam, não, nunca vai chegar em mim. Então, a gente já consegue ver o início aí de uma nova etapa da operação Lava Brasil, né? Que agora vai começar a atacar ativistas, jornalistas, comunicadores. E como eles nunca se unem para se defender, não são como um coletivo de animais que normalmente ataca o opressor e não deixa aquele predador pegar apenas um do bando, seja lá do que for, do coletivo. Nós não, nós somos desunidos. Olha que pena, né? Ela foi presa. O que a gente pode fazer, né? Não é comigo, né? Não é comigo, as pessoas pensam assim. Né? Enfim, a Mariângela Oz dizendo, Gilmar quer derreter Moro em cima do Lula. Falando em Moro, Léo, eu não sei se... Bom, a gente tem que comentar, a gente vai voltar ainda ao caso Lula, vamos esperar novas informações aqui. A gente tem que comentar o caso Moro. O Moro ontem soltou uma nota em latim para dizer que a montanha da Folha do Intercept pariu um rato. E parece que ele falou em latim equivocado. Eu vou te pedir para falar sobre a situação do Moro e essa misteriosa viagem dele aos Estados Unidos. Antes, mais um comentário do Cláudio dizendo: se o STF não cumprir o seu dever, Lula só poderá ser libertado da prisão à bala. A esquerda precisa se armar e criar estratégias de tomada do poder. Né? Enfim, Léo, você, olha a que ponto está chegando, né, o desespero das pessoas com a situação de golpe flagrante aqui no Brasil. E eu falo uma falha da esquerda que agora eu já tenho lá minhas dúvidas se isso é uma falha ou se isso também foi uma forma aí de prolongar o problema para dar oportunidade para que o problema não fosse solucionado. Um grupo que obviamente pertence à esquerda por questão de consciência de classe, que são os policiais e as forças de segurança, hoje só estão do lado do Bolsonaro que foram desprezados pela esquerda. E como que a gente imagina a possibilidade da gente tomar o poder de volta se os responsáveis e os legítimos para o uso das armas estão do lado de lá? Eles não estão do lado de lá porque eles são representados pelo lado de lá. Eu quero ver o dia em que um empresário, um grande político, chamou um policial para casa dele para uma festa de aniversário do filho dele. Não. O policial passa o final de semana fazendo churrasco com o vizinho, uma pessoa comum como eu, como você. O policial não vai para a festa do governador, a não ser que vá trabalhar. E aí a pergunta básica que eu faço nesse momento é: por que a esquerda nunca se aproximou daqueles que hoje são a chave da saída desse golpe? São as bases das polícias. Hoje é o contrário. Existem analistas que imaginam que as bases das polícias e das forças armadas estão tão conectadas ao bolsonarismo que é praticamente impossível pensar na possibilidade de se punir o Moro. Porque, olha, ele tem tanto forças armadas e polícia do lado dele que tá aí o resultado, a Carmen Lúcia morrendo de medo, né? Ministros não sabem o que fazer. E por isso vai ficando. Então, sem uma comunicação assertiva e uma comunicação que consiga falar com os responsáveis pelo uso das armas, conta básica, será que essa pequena quantidade de pessoas que fazem parte dessa bolha, teriam condições de enfrentar o exército brasileiro? Será que a gente teria condições de enfrentar a Polícia Federal brasileira, armada até os dentes? Eu acho que não. Eu acho que a melhor forma de enfrentar as polícias e as forças armadas é via ideológica. Você consegue desmontar a autoridade dos generais que estão do lado do Bolsonaro se você mostrar para as pessoas debaixo das Forças Armadas que esse modelo econômico não representa elas e a família delas. E como você falou, Léo, praticamente, eu não vou. Por mais que eu queira lutar pelo meu Brasil, eu acho que eu também tenho que ficar vivo, né? Claro. Claro, Léo. E como eu não teria coragem de levantar uma arma contra um soldado brasileiro, porque eu não vejo ali um inimigo, eu vejo um cara enganado. O meu ponto é esse. Ir para o front para lutar contra um inimigo externo é uma coisa. Agora, ir para o front para lutar contra um irmão brasileiro, sendo que a gente deveria primeiro convencê-lo a lutar do nosso lado, eu acho isso uma loucura. Claro. Léo, o Luiz Figueiredo está dizendo, sobre essa questão de muita gente estar lucrando, né, com essa campanha Lula livre, ele fala o seguinte: há tempos venho notando que tem gente na esquerda correndo para não chegar. Boa imagem criada por ele aqui. Bom, tem pessoas reclamando aqui da falta de moderador, a gente tenta tirar aqui os agressores, mas nem sempre na velocidade necessária. Maria Cecília dizendo, nós temos que ir para cima, não aguento mais, tem que fazer pressão popular. A Cíntia Cavalcante também está falando aqui de uma estratégia de combate. Léo, as pessoas precisam ter a percepção de que o que está acontecendo no Brasil
é fruto de uma guerra internacional. Nesse fim de semana vai ter a reunião do G20. O G20 vai acontecer na cidade de Osaka, no Japão. E lá foi marcada uma reunião dos BRICS sem o Brasil, né? Olha que curioso. Rússia, China e Índia vão se reunir no Japão e o Brasil não foi convidado. Por quê? Porque eles percebem que o Brasil já está fora do jogo. O Brasil foi sequestrado. O Brasil é uma nação escravizada hoje, né? E o Bolsonaro está dizendo que no G20 ele vai ter uma reunião com o Macri, da Argentina, e vai tentar uma reunião com o Trump. Enquanto as pessoas não compreenderem que o Lula é um preso político internacional, ele não é um preso da justiça brasileira, mas sim de um setor do Poder Judiciário que foi sequestrado por uma potência estrangeira, vai ser difícil ter a compreensão real da condição em que o Brasil se encontra. Pelo menos essa é a minha opinião. Agradeço aqui a Denise pelo superchat. E aqui, ó, o Pedro Maciel diz: sem ajuda internacional e uma organização preparada para o embate, sucumbiremos. Pois é, essa é a questão. O Lula é um preso político não da justiça brasileira. É um preso político das forças que dominam a justiça brasileira, sabe-se lá como, né, Léo? Exatamente, Léo. E essa é a pauta de unificação. Desculpa, essa é a pauta de unificação. Porque a partir do momento que o povo brasileiro começar a perceber que o verdadeiro inimigo não é o vizinho, o verdadeiro inimigo está lá fora. O verdadeiro inimigo não quer o bem de nenhum dos brasileiros. Existe uma percepção louca na cabeça dos eleitores do Bolsonaro, que agora, com o Bolsonaro no poder, a esquerda vai pagar, a esquerda vai sofrer, o Bolsonaro vai botar a esquerda para sofrer. Peraí, Bolsonaro não pode lançar uma lei previdenciária diferente para a esquerda e para a direita. Ele não pode tirar 13º e férias somente das pessoas de esquerda. Ele não pode vender o patrimônio do Brasil de forma que afete somente as pessoas de esquerda. Ele não pode virar para as universidades e falar contingenciamento de verba, 30% a menos, prejudiquem só aqueles de esquerda e deixem os de direita de boa. Não dá para fazer isso. Quando ele tira o investimento no SUS e a gente tem um surto de dengue, por exemplo, você pode ter certeza que o mosquito, na hora que for picar uma pessoa, ele não vai nem entender se tiver um quadro do Hitler no quarto da pessoa para falar, não, esse aqui é de direita, eu não posso picar. O que significa que a doença não vai escolher direita ou esquerda. Essa doença, que vai, obviamente, aumentar o nível no Brasil, ela vai pegar todo mundo. Então, se as pessoas não conseguirem perceber dessa forma, perceber que o estrago está sendo generalizado e continuarem com essa brincadeira que não, o inimigo é o cara de esquerda, não, o inimigo é o cara de direita. Não, gente, olha, existe um inimigo maior, que é o que não quer o brasileiro bem. Ah, o brasileiro de esquerda? Não, o brasileiro de esquerda, de direita, Power Ranger, Super Saiyajin, é gay, ou então machão, seja lá o que for. É brasileiro, está incluído dentro de uma sociedade que tem sido alvo de um ataque de uma política internacional, uma geopolítica para reposicionamento do Brasil como produtor de matéria-prima. E nesse reposicionamento, qualquer um paga, até o milionário. Eu volto a dar o exemplo do mosquito. Quando o mosquito estiver entrando na sua janela, naquela mansão fechada de todos os tipos de grades, eu te falo, olha, ele entrou ali porque você até agora não conseguiu um porteiro que vai perguntar para o mosquito, você está indo visitar quem? Não interessa se é condomínio fechado. Resumindo, Léo, o Johnny Saad já percebeu que ele até ia ser legal não pagar direitos trabalhistas, mas é ruim ser um escravo que não paga direitos trabalhistas, porque todos são escravos, né? Já dizia Maquiavel, e vou repetir essa frase mais uma vez, não existe homem livre numa nação não soberana. O Brasil perdeu soberania. Se o Brasil não é mais soberano, todos são escravos, do mais rico ao mais pobre, né? Ah, o mais rico consegue sair do país, morar fora, consegue, mas continua sendo um escravo, né? Ele não vai ter lá o green card. Se tiver o green card, ele tem outra cidadania, mas estou falando que não existe cidadão livre num país não soberano. Deixa eu agradecer ao Henrique, que mandou um superchat. Aqui é o perfil Suporte Soft House, dizendo: Sérgio Moro e Dallagnol foram para os Estados Unidos, CIA, para tentar apagar os dados do celular. Quando retornarem, vão entregar os celulares, está dizendo aqui. Deixa eu pegar mais um comentário. Rafael: nós também estamos acovardados, muito por medo das lideranças de esquerda, das bravatas dos generais. Eles estão blefando, não teriam coragem de agir porque isolariam o Brasil. Tem que pagar para ver, tem que ir para cima, está dizendo aqui. E Valdinez dizendo: assistir o filme do Pablo Escobar, Colômbia, Léo, se eu assistir, qual a sua análise? Léo, pergunto aos dois. Obrigado por nos informar. Não assisti o filme, então, infelizmente, não posso comentar.
Fernanda está dizendo, exato, Atush, portanto não faz sentido culpar a esquerda pela prisão de Lula. A esquerda é prisioneira também. Se Lula fosse de direita, não estaria preso. Eu acho que o Léo não culpou a esquerda pela prisão do Lula. Acho que o Léo falou o seguinte, é que tem pessoas que não estão tomando a iniciativa mais contundente para tentar, de alguma maneira, libertá-lo. Acho que é por aí, mas também realmente é um nó muito delicado, né? Como enfrentar essa situação? Aí você fala assim, então tá, vai todo mundo derrubar a Bastilha. Vai todo mundo derrubar a Bastilha e levar tiro da polícia, né? Porque é assim que a direita vai reagir. A direita também não vai reagir com flores se houver uma tentativa de libertação do Lula, obviamente. O Júnior está dizendo o seguinte, ó, não existem argumentos de adiamento do julgamento do Lula. Existem mais de 200 processos na pauta da primeira turma e só 12, né, no item da pauta da segunda turma, ou seja, seria possível julgar. E há uma tentativa do Gilmar Mendes de levar o caso a julgamento amanhã sim, já ficou insuportável. A Gleisi Hoffmann também foi ao Twitter, Léo, para dizer que a tortura contra o Lula já passou de todos os limites, né? Bom, aqui, ó. Aí o Matheus faz uma pergunta aqui, Léo. Já que os políticos de esquerda não puxam a fila, que tal o 247 marcar a data do próximo Povo na Rua? Mas quem somos nós? Nosso papel é de veículo de comunicação, né? Evidente que se houver qualquer iniciativa, né, colocada pela CUT, pelos movimentos populares, nós vamos não apenas divulgar, como cobrir e estimular. Agora, a gente não tem nenhuma força para convocar absolutamente nada. Nosso papel é agir como veículo de comunicação. Não sei como é que você vê essa cobrança feita pelo telespectador aqui, Léo. Eu acho, Léo, que qualquer movimento isolado é um movimento fracassado. Eu considero demais as pessoas que fazem movimentos do tipo, vamos levar 1000 habeas corpus em nome do ex-presidente Lula. Agora vamos fazer um movimento aqui de todos nós na praça tal. Isso tudo é muito bonito, mas são movimentos para chamar a atenção, não movimentos para resolver o problema. O movimento para resolver um problema é um movimento integrado que os políticos sabem fazer muito bem. É aquele movimento corpo a corpo que surge, por exemplo, com a participação desde o presidente do bairro que você mora, participando, explicando o que está acontecendo, o vereador da cidade, o prefeito da cidade, todos os políticos alinhados com a esquerda, participando corpo a corpo, no palanque, falando, vocês sabem o que está acontecendo. Por quê? Se a gente tem um movimento integrado de todas essas personalidades, formadores de opinião, explicando sempre o mesmo ponto, assim como a direita fez, nem pode falar direita, eu digo entreguismo, o que eles fizeram? Eles criaram teorias e conseguiram municiar todos os políticos daquele viés ideológico com essas teorias. Se você conversa com qualquer pessoa da, entre aspas, direita, eles sabem explicar para você por que o Bolsa Família não funciona, todos eles sabem explicar por que o BNDES não é uma boa opção, ou seja, toda a idiotice que eles explicam veio da mesma fonte. Se nós temos um argumento fortíssimo, que é o argumento da Lava Jato como sendo responsável pelo fim da economia brasileira, por que a gente não usa esse argumento de uma forma unificada, de modo que os formadores de opinião aprenderiam em primeiro momento, a esquerda poderia se organizar em grandes hangouts, batendo papo para que isso consolidasse na cabeça de todos os formadores de opinião de esquerda, para, no segundo momento, esses formadores de opinião que estão na base, isso é o mais importante, base, os formadores de opinião da base partiriam para a luta conversando com o povo. Né? Aquele corpo a corpo que, infelizmente, só aconteceu no caso do Haddad na reta final. Na reta final, o pessoal que está na base começou a subir favela, começou a conversar, tentar fazer campanha para levantar o Haddad, mas já era tarde demais. Preciso entender que, olha, a gente até consegue criar uma estratégia dentro da nossa bolha, a gente consegue passar teorias através das redes sociais, mas mudar a situação política brasileira é, primeiro, pauta unificadora, segundo, todo mundo sabendo de uma forma muito concreta o assunto da pauta unificadora é Lula livre, que seja isso, mas que todo mundo saiba de uma forma muito concreta. Porque senão as pessoas vão defender a causa de uma forma idiota, e a melhor forma que tem de destruir uma causa é defendendo-a de forma idiota. Então, primeiro ponto, criar de uma forma muito alicerçada na cabeça dos formadores de opinião o que se defende, por que se defende aquela pauta. No segundo momento, partir para as bases, a conversa corpo a corpo, para que o povo entenda o que aconteceu. A opinião minha é que o material mais óbvio para a gente conseguir trabalhar uma percepção de toda a sociedade de que o Moro foi, infelizmente, o
assim, o pivô desse problema é que a Lava Jato quebrou o Brasil. Agora, é muito mais economicamente viável que a coisa continue simplesmente dessa forma. Quem está sofrendo é o Lula. É muito confortável deixar o Lula sofrendo enquanto o resto da galera está só ganhando. Léo, deixa eu comentar aqui o que diz a Lila Rosa. Mobilização é no contexto de cada um de nós. Rua, show, não é suficiente. Danilo está dizendo, só respeitam as armas. Gilberto dizendo, parabéns, Léo. Isso mesmo, né? E aqui, olha que interessante. A direita faz as ameaças. Tem aqui uma pessoa de direita atacando o Lula, né, dizendo que se o Lula for solto, nós faremos guerra, né? Nós iremos para a guerra. Então, aí eles fazem esse showzinho. O próprio Eduardo Bolsonaro está dizendo que a direita não aceitaria. Tem generais, né, botando pressão, coisas desse tipo. Então, você tem aí todo um processo de intimidação sendo colocado pela extrema-direita no Brasil. Eles não suportam a ideia da liberdade do Lula, porque a liberdade do Lula também ela é a desmoralização do processo eleitoral. Por que o Lula foi preso? Para permitir uma eleição fraudada que foi vencida pelo Bolsonaro só porque foi fraudada. Não tivesse sido fraudada, não teria a menor chance do Bolsonaro ser presidente da República. Então, como o eleitor do Bolsonaro, os generais, os militares, não aceitam que participam de um governo ilegítimo, que essa é a grande realidade, eles também lutam e tentam pressionar contra a liberdade do Lula. Ou seja, o Brasil está chegando no momento limite e, sei lá, talvez não tenha uma saída para esse impasse brasileiro. Como é que você está vendo essa situação aí que a gente não vê uma luz no fim do túnel, Léo? Ô, Léo, nessa situação que a gente não vê uma luz no fim do túnel, eu não consigo ver uma luz no fim do túnel. Porque a gente não vê uma luz no fim do túnel. O que eu consigo ver nesse momento é isso. A gente está vivendo a guerra do Vietnã, a gente tem que concordar que tem pessoas como John Lennon lutando para tentar explicar o que é a guerra do Vietnã, a finalidade, toda coisa bizarra por detrás dos argumentos, mas as pessoas, infelizmente, querem se iludir a respeito disso. Mas a guerra do Vietnã acabou. O que significa que esse pesadelo pode acabar. Mas ela acabou principalmente por causa do posicionamento do público, não foi por causa de um posicionamento institucional. Significa que nesse problema que a gente vive hoje no Brasil, o fator mais importante é a verdade para a população. Mas o grande obstáculo que a gente tem é o seguinte: até que ponto quem está ganhando com a prisão do Lula, principalmente dentro da esquerda, quem tem a expectativa de ganhar com a prisão do Lula, principalmente dentro da esquerda, até que ponto eles vão se esforçar realmente para unir a esquerda numa pauta que consiga unir todo o Brasil contra a Lava Jato para realmente derrubar o Moro? Porque, olha, se o Moro ficar balançado por 4 anos, muita gente aí, obviamente, vai comprar sítio, triplex, Ferrari de ouro. Muitos políticos e comunicadores vão ganhar rios de dinheiro com o Lula preso. Então a pergunta era, será que eles estariam dispostos a acabar com tudo isso e lutar de verdade por Lula livre? Pois é. Ô, Léo, deixa eu trazer uma outra notícia aqui, importante, né, sobre o Tacla Duran. As pessoas falam muito sobre o Tacla Duran. O Tacla Duran sempre assustou muito o pessoal da Força Tarefa, da Operação Lava Jato. Ele se mudou para a Espanha, ele tem cidadania espanhola, e hoje ele apresentou um comprovante de que ele pagou um advogado chamado Marlos Arnes, que seria ligado, amigo do Moro, da mulher do Moro, etc. e tal, para não ser preso. Ele mostrou um comprovante de depósito de 612 mil dólares, né, que ele teria pago para comprar a sua liberdade. Então, realmente é um negócio escandaloso, né? Um cara que seria preso pela Lava Jato e não foi preso porque pagou. Como é que você vê esse negócio do cara pagar e conseguir a liberdade, comprando a liberdade, com o Lula preso, né, nessa condição há mais de 1 ano e tanto? Socialização da corrupção, Léo. O que a Lava Jato fez, na verdade, foi dar a oportunidade para que as outras funções do poder tivessem acesso ao dinheiro da corrupção. Eu tenho chamado a atenção disso há muito tempo. Algumas pessoas, principalmente os alienados, estavam achando que a Lava Jato tinha a finalidade de lutar contra a corrupção, mas a Lava Jato, ela queria o dinheiro da corrupção. Então, o que o Zucoloto denuncia é uma coisa muito importante de ser apurada, porque o moralista brasileiro tem a ideia de que o outro não, o Tacla Duran, Léo. O que o Tacla Duran denuncia é uma coisa muito importante. O moralista brasileiro com aquela ilusão na cabeça dele de que a corrupção estaria sendo combatida. Não,
estava disputando a corrupção. É mais ou menos assim, você não tem problema, eu até gosto que você se corrompa, mas divida com a gente. Então, se isso for realmente verdade, é uma coisa pesadíssima. Agora, alguém tem, vocês precisam concordar que um depósito desse tamanho, para um advogado, amigo, né, me parece que sócio da mulher do Moro, isso tem que ser levantado aí de forma correta, mas o Tacla Duran sempre denunciou isso. E vai ser investigado, Léo? Obviamente que não, né? Obviamente que não será investigado, pelo menos... Nesse momento, a gente tem um cabo de guerra dentro do Brasil, né, Léo? Nesse momento, a gente tem uma situação que a gente pode dizer que até pouco tempo atrás, 100% do poder institucional estava nas mãos do Sérgio Moro, e hoje já existe um pequeno conflito lá dentro. Até mesmo o vazamento mostra que existem pessoas do poder que não estão satisfeitas com esse entreguismo. Esse vazamento, obviamente, aconteceu através de uma monitoração de alguém lá de dentro. Então, nessa brincadeira, a gente consegue perceber que já é possível a gente ter discussões a respeito disso. Mas lembrar que o Paulo Pimenta chamou o Tacla Duran para dar um depoimento na Câmara dos Deputados através de teleconferência e ninguém deu ideia para isso, assim, como se fosse a maior teoria da conspiração do mundo. Estou falando disso desde o primeiro momento. Eu fico pensando, por que o povo não deu ideia para aquilo que seria a coisa mais horrível do mundo? O grupo que se propôs lutar contra a corrupção está vendendo liberdade para quem dividiu o dinheiro da corrupção. Mas o povo não deu muita ideia para isso. Pois é. Claudemir está dizendo, ó, o que vou falar... Antes vou agradecer a Valdinês, que mandou vários superchats aqui, defendendo o Lula livre, né? Dizendo, xadrez é o nosso Lula e checkmate. Dizendo aqui, ó, Claudemir, o que vou falar agora não é uma provocação ao 247, mas o que estamos assistindo são as previsões do duplo expresso, né? Eu não sei exatamente quais eram as previsões do duplo expresso, mas enfim, mas agradeço o superchat e agradeço a mensagem que foi colocada de modo não provocativo, né? Léo, eu não sei se você sabe quais são essas provocações, quais eram essas previsões, mas o que a gente está assistindo realmente é o Brasil caminhar para uma ditadura, né, não digo assumida, mas pelo menos escancarada, né? Não há como negar uma ditadura num país onde há um preso político tão flagrante, né, denunciado por juristas do mundo inteiro. Então, assim, a ordem democrática pode morrer nessa terça-feira, 25 de junho de 2019. Morrer de vez, né? Porque ela já foi sendo atacada, vem sendo atacada há muitos anos, Léo. Léo, sim, o que a gente consegue perceber é isso. E é muito interessante as previsões do duplo expresso. Se o duplo expresso fosse prever o campeonato de futebol com 25 participantes, ele teria 25 previsões. Então é muito difícil que a previsão do duplo expresso não dê certo. O difícil é ter coerência ali, porque eles conseguem prever absolutamente tudo. A última previsão do duplo expresso é que a Dilma seria traidora do sistema, a Dilma trabalharia para a CIA e a Dilma estaria por trás de tudo isso que está acontecendo. Então é bem difícil, mano, assim, né? Eu sei que não é provocativa, mas depois que eu fui ameaçado pessoalmente por comprar diploma de pós-graduação e depois que eu fui atacado pelo outro duplo expresso de que eu estaria trabalhando para o OAS em 2014, quando eu estava na Inglaterra, eu falo, olha, duplo expresso é uma grande farsa. Mas o que a gente vê, sem dúvidas, é isso aí, Léo, que você está vendo aí, uma situação aí bem complicada, porque como que a gente vai imaginar a possibilidade de um empresário investir num país onde ele pode ser simplesmente, ele pode ter a empresa dele destruída porque um juiz foi contratado pela concorrente para destruí-lo? Você falou uma coisa muito importante, né? E me permite trazer o comentário aqui da Fernanda, dizendo: o que eu acho é que a esquerda não pode ajudar o Moro a minimizar as revelações do Glenn Greenwald, né? Toda essa polêmica sobre o Glenn, o Stênio está mandando um superchat também, surgiu em função da conversa que eu tive hoje de manhã com o Pepe Escobar, né? E a tese que ele desenvolve é de que os Estados Unidos estariam partindo para a dominação total do Brasil. Dominar pelo discurso à direita, dominar pelo discurso à esquerda, de todas as maneiras, né? Bom, no caso, e aí qual que é a tese predominante, né? A suspeita de que esse vazamento tenha partido dos Estados Unidos, né, para fragilizar o próprio Moro. E qual que é a situação? Os Estados Unidos já levaram o petróleo, Léo. Os Estados Unidos já levaram o pré-sal. Os Estados Unidos já reenquadraram o Brasil geopoliticamente. No entanto, né, você tem uma soma de interesses econômicos dos Estados Unidos muito forte no Brasil. Não interessa ao capitalismo, ao turbocapitalismo americano,
a destruição completa da economia brasileira. Então a percepção seria mais ou menos essa, ó. Moro is bad for business, né? O Moro é ruim até para as empresas americanas, porque o Brasil está caótico, o Brasil está realmente indo para uma situação de paralisia completa e absoluta. Será que não pode estar se construindo uma seguinte situação do Brasil dominado, reenquadrado, colônia, mas uma colônia que funcione minimamente do ponto de vista capitalista para atender aos interesses das empresas americanas? Ou até mesmo, Léo, dois grupos dentro dos Estados Unidos, cada um com um posicionamento diferente a respeito de qual seria a função do Brasil nesse cenário geopolítico, porque você pode fazer uma análise a respeito do Brasil, até mesmo para os Estados Unidos, a partir da ideia do dono da Vale e o dono, por exemplo, do Carrefour, que não é americano, tudo bem, é francês, mas só para ter uma ideia. Se você vamos pensar do Walmart, então, do dono da Vale e do dono do Walmart, os dois são, obviamente, capitalistas, provavelmente esses capitalistas querem ganhar dinheiro, essa é a finalidade, mas a gente sabe que um Brasil miserável, ele ajuda demais o dono da Vale, porque o dono da Vale vai conseguir uma mão de obra baratinha, alto desemprego, cai o valor da mão de obra. E o dono da Vale não precisa da economia brasileira, ele não vende necessariamente para o Brasil, vende commodities, são comprados ao redor do mundo todo. Em contrapartida, para o dono do Walmart, não é bom negócio o Brasil nessa situação de miséria, porque ele quer vender, ele quer consumidores, ele quer pessoas produzindo e comprando na mão dele. Então, até mesmo dentro dos Estados Unidos, pode sim existir um conflito. Olha, os empresários americanos que precisam do mercado brasileiro bombando, eles estão agora financiando um contra-ataque para poder diminuir os empresários americanos que querem o Brasil simplesmente como um terreno para produzir no Brasil e ser consumido fora. Tem várias óticas a partir das quais você pode imaginar que seria uma contra-interferência dos próprios Estados Unidos. Inclusive, Léo, a teoria liberal, que é a teoria que conquista nossos jovens, é exatamente essa, a teoria de que os Estados Unidos teriam interesse em ajudar, entre aspas, o Brasil, porque o Brasil abriria o mercado para os Estados Unidos e, obviamente, os empresários americanos, para explorarem esse mercado, vão querer o Brasil produzindo muito, com muito dinheiro. Essa é a visão do liberalismo que conquista jovens brasileiros. Mas, infelizmente, a visão escondida do liberalismo, que eles nem estudaram, e é o que aconteceu no Brasil, é Estados Unidos destruindo nossa economia para se aproveitar de uma mão de obra barata e repetir, por exemplo, o cenário de Bangladesh, que é um país que produz para ser consumido fora. A Índia, durante o período em que ela produzia alimentos para a Inglaterra e seu povo morria de fome. Esse conflito dentro dos Estados Unidos, de dois grupos diferentes de empresários, pode ter gerado, por exemplo, o grupo que contratou o Moro para destruir a economia e gerar aí uma mão de obra extremamente barata para produzir no Brasil e vender fora, e o grupo que estaria por detrás do Glenn, que é um grupo que quer o Brasil com uma economia um pouco melhor, porque quer desfrutar do potencial produtivo do brasileiro através da venda de produtos para brasileiros, ou seja, economia bombando. É possível pensar dessa forma. Bombando, mas, evidentemente, sob o comando de Washington, né? Consenso de Washington, é voltar ao consenso de Washington. É muito interessante lembrar como é que foi o Brasil do governo Fernando Henrique. O consenso de Washington, o Brasil inserido na lógica neoliberal sob o comando dos Estados Unidos. O que foi o Brasil do Lula? Né? Foi a diplomacia sul-sul, né? Do grande sul global, dos países do sul se levantando e dando emergência aos BRICS. Era uma outra geopolítica. O Cadu dizendo, o Stopp está tão pessimista quanto o DE, porém falar mal da esquerda genericamente é ruim para a nossa moral. Precisamos de união. Né? Moisés, é triste, não tem esperanças, nem a bomba atômica do Intercept foi capaz de reverter o quadro. Sei lá, né? Realmente eu também esperava mais consequências da bomba atômica do Intercept. Eu não acho que o Intercept tenha trazido algo irrelevante, pelo contrário, eu acho que ele trouxe uma bomba atômica. O que me frustra é ver que a bomba atômica não foi suficiente para produzir as consequências que eu imaginava que ela produziria. Aurélio Galvão dizendo, as armas, companheiros, é melhor morrer atirando. E Valdinês dizendo, não estamos na quase ditadura e simplesmente na ditadura. Né, da tutela militar, não, das Tutmir Zozer Leid. Qualquer pessoa, Léo Atush pode estar vendo isso. Né? Obrigado pela mensagem aqui a Valdinês. E o Ricardo dizendo, o PT deve abrir o olho com governadores do Nordeste como Wellington Dias,
estão tramando um apoio à reforma da Previdência para incluir estados e municípios. Existem duas correntes dentro do PT. Léo, a gente já estourou nosso horário aqui, a gente começou mais cedo hoje, excepcionalmente, às 5 horas, vai ter um programa do Mercadante. Vou ler mais um comentário e te passar para as suas considerações finais. O Esdras dizendo, o PT deveria encerrar imediatamente todas as suas atividades e se dedicar unicamente a soltar Lula, ou então esse partido deveria fechar as portas. Acho que esse comentário do Esdras até reflete muito do que você pensa também. Fala, Léo. Léo, e o que eu posso dizer para vocês é que o PT não vai fazer isso em absoluto. Sabe por quê? O PT não tem o foco no ex-presidente Lula. Cada pessoa do PT tem seu interesse pessoal, lógico. Muitos estão defendendo o Lula livre porque querem o Lula livre. Mas, infelizmente, a maioria está defendendo o Lula livre porque dá popularidade defender o Lula livre, principalmente no eleitorado do ex-presidente Lula. Então, não é questão de desânimo, não. É questão de, talvez, dar um semancol para que a pessoa pegue no tranco. O que eu faço nesse momento é a mesma coisa que faz um médico quando vira para o cara e fala, se você continuar bebendo, você vai morrer. Ele não está falando que o cara está morto, ele está falando que existe uma possibilidade, que é difícil parar de beber, mas ela existe. Então, o que eu vejo nesse momento é que a coisa está difícil, mas não impossível. E para conseguir, tem que ter um esforço conjunto, principalmente de baixo para cima, para orientar as pessoas a respeito do que foi a Lava Jato. Porque, aos poucos, mesmo que em doses homeopáticas, os vazamentos estão se tornando insignificantes. A Lila Rosa está dizendo, há muitas camadas de informação que não alcançamos. O que Pepe Escobar falou responde minhas desconfianças do poder desses vazamentos. Eu recomendo muito, o papo com ele hoje foi muito interessante, assim como com o Breno também, mas esse do Pepe realmente foi muito instigante. E eu acho que ele traz, não sei se ele responde todas as perguntas, mas ele traz novos elementos para análise que são muito importantes. Ritinha dizendo que são todos canalhas, esses que mantêm o Lula preso, né, como preso político. Gente, agradeço a todos vocês. Daqui a pouco tem um programa com a Luiz Mercadante, né, depois o Boa Noite 247, William De Luca entrevistando. Nossa programação seguindo firme aqui na TV 247. Léo, muito obrigado, vamos à luta e bola para frente. Léo, solta seu microfone só para dar um tchauzinho. Uai, soltei ele e saiu correndo, Léo. Valeu. Valeu. Obrigadão, pessoal. Valeu. Você, tchau.